Agora, a próxima propriedade a ser explicada é a propriedade data source. Ela não é o que você imagina. Todos os componentes, como por exemplo DBGrid, tem um data source, né? Que liga-se a um data source, né? Que é esse componente aqui, tData source. O TDB-Edit também tem isso, todos os datawares têm um data source. Mas nesse caso aqui, no caso desse componente, tá, o data source vai servir a um outro propósito. Geralmente ele é usado quando eu preciso pegar resultados de uma outra query, né, de um outro dataset para usar dentro das minhas queries, ok? Eu vou mostrar aqui um exemplo, por isso que eu montei essa telinha, é o exemplo anterior, só que eu tive que ajustar um pouquinho os botões e tudo mais, para poder exibir isso aqui de uma maneira correta. Então eu tenho aqui uma lista de estados da federação, que eu chamei de tabela mestre, tá? Data source mestre e grade mestre. E eu tenho aqui a lista de clientes, né? Que tem uma tabela que é uma query detalhe, chamei de detalhe, data source detalhe, tá? E um grid detalhe, ok? Qual é a intenção aqui? A intenção é que quando eu selecionar um cliente do estado, né, por exemplo, São Paulo, vem aqui apenas clientes do estado de São Paulo, ok? Como nós fazemos isso geralmente? Há duas formas de se fazer isso, tá? Vamos à primeira, né? E depois vamos à segunda. A primeira forma, né, usa essas propriedades aqui, ó. Na query detalhe, você já deve ter visto essas propriedades aqui, ó. Query, né? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, cadê você? Aqui, ó. Master Source, Master Fields e Linked Fields. Como isso funciona? Como eu criaria um master detalhe aqui? Funcionaria da seguinte forma. O primeiro método usa essas propriedades Master Source, Master Fields e Linked Fields. Tá? Antes que possamos observar e como usar eles, né, basta você saber que daqui a pouco eu falo sobre esses três mais em especial. Tá? Mas vamos tentar rodar a nossa aplicação. Aqui na minha listagem, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo, quando eu clico em abrir todos, ele vai abrir toda a lista de unidades federativas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e a sua descrição, e depois todos os clientes, sem distinção. Ainda não é um master detalhe, tá? Então, ao fazer isso, ao rodar, você perceberá que ao listar todos, o que eu tenho? Quantos registros eu tenho aqui? Aqui eu carreguei tudo para a memória. Lembra desse botão que me mostra quantos clientes estão carregados na memória? Olha só, se eu clicar aqui então em quantos, eu tenho 18.501 registros. 18.501 registros. Por que isso é importante? Isso é importante para nós, por quê? Porque quando eu tenho que trabalhar com esses três campos aqui, eu tenho que estar com todos os registros de que preciso para fazer mestre e detalhe já carregados na memória. Então, qualquer que seja a query, ele vai fazer cache de updates com ele. Vai trazer todos os dados para o disco, para a estação cliente, e então você vai poder navegar por eles. Vamos ver se é assim mesmo? Então vamos aqui então em Master Detalhe, vamos apenas olhar se a query é aquela mesma, como eu detalhei para vocês, é essa mesma, ó. Só que eu acho que eu não estou com os tfields aqui, então vamos dar uma olhadinha nos tfields, né? Como é que eu faço para fazer os tfields aparecerem aqui? Eu vou importar, agora eles aparecem, criei, pronto. Eu vou precisar dos tfields por quê? Porque na tabela detalhe, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Master Source é esse cara aqui que aponta para esse, certo? Então vamos lá. Então o Data Source
aqui, master source é o DS mestre. Dentro dessa minha query aqui, eu tenho os campos de cliente endUF e nome alternativo. O que se liga é o endUF, né, com essa tabela aqui. Então eu volto para cá, né? Então master, ó, deixa eu até colocar os dois lado a lado aqui. Então, ó, esse campo UF aqui se liga a esse endUF aqui, tá certo? Então você vai espelhar isso aqui, master fields UF, linked field endUF, ó, UF endUF, UF endUF, tá bom? Feito isso, tem alguma alteração no código? Nenhuma. Será que já funciona? Só um jeito de descobrirmos. Rodando o programa. Pronto, estamos rodando o programa. Vamos mandar listar todos. Lembre-se, para que isso seja apresentado, os 18.000 registros foram lidos daqui. E aqui provavelmente os 27 de cada estado. Mas olha só, eu seleciono um estado. Eu deveria ter... E ele já vai trocando, né? Então eu posso ir trocando de estado aqui e ele já está filtrando. Alguma alteração de código? No código fonte? Não, nenhuma. Isso é automático, mas ele não é muito esperto. Por quê? Porque para fazer isso, eu tive que carregar todos os 18.000 registros para a memória, mais esses 27 aqui. 28 porque tem um asterístico aqui, né? Tá bom? Então, não foi muito esperto, porque se eu estivesse numa rede local, o tempo de latência ia ser outro. Se eu estivesse numa internet, carregar 18.000 registros não seria nada fácil. Então, esse método não é o nosso preferido. Por isso, vamos falar do segundo método, que ele é mais esperto para poder criar tanto mestre detalhe quanto outras resoluções de problemas também. Vamos ver? O próximo método, eu tenho uma diferença interessante. Deixa eu dar uma limpada no que a gente fez aqui. Dou um Ctrl X aqui, Ctrl V. Faço a ligação novamente desse grid com o DS mestre. Pronto. E só para apagar essas propriedades aqui, ó, que eu acabei colocando. Porque nessa versão dos Zeus eu tenho um pequeno bug que esses campos aqui não se limpam, né? O master source ali não se limpa. Agora ele vai limpar. Ok, está salvo. Então o próximo método vai usar esse data source aqui. No que ele se diferencia? Como você viu no exemplo anterior, eu tenho que carregar os 18.000 registros de clientes para esse mestre detalhe funcionar. Como você sabe, se eu jogasse aqui, pegasse a minha query e fizesse assim, ó, colocasse um where aqui, ó, where, ops, não é aqui que eu quero, where, se eu colocasse a endUF igual a SP, quando selecionasse aqui o estado de São Paulo, não seria mais rápido? Com certeza seria rápido, porque eu traria na porção dos 18.000 registros que estão no servidor, apenas os registros de São Paulo. Se eu colocasse aqui AM de Amazonas, iria trazer apenas os clientes de Amazonas. Então isso seria muito mais rápido. Tem como fazer isso? Tem como fazer de maneira programada. Você programa essa query ao selecionar um registro aqui, né? Então eu poderia muito bem, né, ir nessa propriedade chamada events aqui, after scroll, por exemplo, e fazer com que o parâmetro, né, de estado lá naquela minha query de detalhe fosse alterado todas as vezes. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum fazer dessa forma. Mas eu quero demonstrar aqui o uso do source, né? Como funciona o source? Bom, voltamos àquela query novamente. Então vamos lá. Então vamos aqui na minha query detalhe e vamos fazer uma alteração de novo. Então, ao invés de eu colocar aqui
literalmente a sigla do estado, eu vou querer colocar aqui o campo que estiver selecionado aqui. Como eu faço isso? Vamos colocar de lado a lado de novo. Vamos precisar dos t-fields. Então, esse aqui é o mestre e esse aqui o detalhe. Então, eu quero que o detalhe end-UF seja igual ao F. Como eu posso pegar esse campo emprestado aqui nessa query? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim. Você pega a query aqui e coloca igual a UF. Você acha que vai funcionar? Não, não vai funcionar. Porque quando eu colocar o F aqui, né, ele vai achar que é um campo de uma tabela. Então, como é que eu faço para esse daqui reconhecer que eu quero, na realidade, é esse aqui? Então, aí você vai usar um pequeno truque. Você vai pegar essa query e vai colocar uns 2 pontos aqui, ó. Ao fazer isso, o Zeus vai achar que ou isso é um parâmetro, e aí você vai ter que colocar param by name igual ao número de estado, né? Ou ele vai achar que isso vem de um outro data source, mas ele só vai achar que é de um outro data source se você vier aqui nessa query de detalhe, vir aqui em data source e pegar o DS master. Quando você faz isso, o que acontece? Toda vez que o data source mestre ele tiver o seu registro movimentado, você mudar de registro, da posição de registro, ele vai reconstruir esta query, né? Vai reconstruir essa query aqui, né? E vai pegar esse UF de volta, né? A partir do registro corrente que você selecionou ali. Será que é assim mesmo? Vamos rodar e vamos descobrir. Como você vê, alteração mínima. Vamos aqui agora. Deixa eu fechar esses dois. Vamos listar todos os registros. E agora? Olha, não alterou. Tá travadão. Ah, claro. Eu fiz isso em design time, né? Muito esperto da minha parte, né? Quando eu rodo o programa, eu tenho que pegar isso daqui, né? Deixa eu pegar isso aqui emprestado. E quando eu mandar listar, obviamente eu tenho que fazer isso aqui, ó, gente. zQuery detalhe.sql.add, vamos lá, agora sim, ó. Tá certo? Será que agora vai funcionar? Vamos observar. Então agora eu vou listar todos, e agora vamos fazer a troca. Aí, ó. Cada vez que estou selecionando um estado, ele está fazendo um novo select com aquele parâmetro where end-UF igual ao estado selecionado aqui, tá vendo? Então, de forma que todas as vezes que eu vou contar o registro aqui, vai ser a quantidade certa, não uma quantidade filtrada, né? Tudo que tem aqui do estado de Goiás são 392 registros apenas para memória, tá bom? Não todos os registros da tabela de clientes, tá certo? Então você viu aqui agora a segunda maneira. Agora, pensando apenas nesse problema, aqui eu usei o data source como resolver um problema de detalhe e mestre. Não precisa ser apenas para isso, tá? Na detalhe e mestre você pode usar para outras finalidades. Às vezes você quer construir uma query, né, com base na posição de um outro registro ou através dos campos que aquele registro possui, tá? Então o data source tem outras finalidades também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Falamos agora do data source. Vamos falar agora da próxima propriedade do componente jQuery.